Aqui é o Giga trazendo mais um vídeo para o canal. Se inscreva, compartilhe, deixa seu like. Que saudade de vocês. Como eu já disse em outro vídeo, eu estou com uma falta de tempo muito grande, porque o meu serviço está muito pesado, eu não estou conseguindo gravar nada. Mas eu não vou abandonar o canal e nem vocês, eu vou tentar trazer um vídeo de vez em quando e assim que a coisa acalmar a gente volta a fazer gameplays, a fazer análises. Eu estou preocupado também com o canal, eu não estou abandonando não, estou respondendo os comentários, às vezes eu não consigo responder todo dia, mas a gente está tentando pelo menos dar aquela moral para vocês. Bom, o vídeo de hoje eu resolvi fazer uma avaliação para vocês, tá? A gente vai acompanhar juntos. Do Ryzen 3 2200G funcionando em Single Channel com apenas uma memória versus em Dual Channel com duas memórias idênticas. Bom, a gente vai testar os jogos em 720p, tá bom? 720p, apenas com a Vega, com os gráficos integrados, sem placa de vídeo. E o primeiro jogo que a gente vai testar é o Counter-Strike CSGO. A gente vai testar em 720p no seu preset competitivo, tudo no baixo, tá? Pra gente ver até onde a gente vai. E tá aí, cara, uma memória de 8 GB versus duas memórias de 4 GB. A gente já nota uma diferença em torno de 100 FPS. A gente tem 140, 130 quadros versus 220, 230 quadros. Vai oscilar. E a questão de estabilidade, quando a gente tem apenas uma memória, é mais instável o sistema. A gente tem mais quedas de FPS em alguns jogos. Isso é mais perceptível, quanto mais pesado o jogo for, pior, tá? Então só para vocês terem essa reflexão, não é só questão de FPS, mas também de estabilidade de frames. Então esse jogo ele é bem leve, ele é bem tranquilo, ainda dá para rodar com apenas uma memória de forma tranquila. Agora vamos para o Far Cry 5. A gente vai testar o Far Cry 5 em 720p no seu preset baixo, para a gente ver até onde mais ou menos a APU empurraria uma memória versus duas memórias, né? A escala de resolução ali tá tranquilo, né? Tá 100%. A gente começou no benchmark aí, cara, 30, 50 FPS, né? Ele até tá rodando no limite ali no baixo, né, em 720p, mas ó, 24 FPS versus 40, é quase o dobro, vocês percebem? É no mínimo 50% a mais de desempenho. Então olha, 26, 25, não daria para jogar o jogo assim, cara, fora a instabilidade de frames que seria absurda. Então assim, não tem como, cara, rodar o Far Cry 5 em Single Channel com apenas uma memória, esquece isso, nós vamos passar muita raiva. Com duas memórias, esse Far Cry 5 ele até roda bem, a gente tem review, análise do canal desse jogo, né? Mas com uma memória só, cara, não dá. Então vocês observaram aí que ele fez uma média de 25 FPS, né? Jogando isso, vocês vão ter muita travada em apenas uma memória, não vai ficar legal, muita dor de cabeça mesmo. Agora vamos para o nosso aclamado Fortnite. A gente vai rodar esse Fortnite em maio de 2019, tá? Uma gameplay de maio de 2019, capítulo 1 ainda. A gente vai fazer com tudo no mínimo para set competitivo, apenas mantendo a resolução 720p em 100%. Começou, pessoal. A gente tem 60 quadros a 70 quadros versus 100 a 130 FPS. Tá oscilando bastante, né, esse trecho do jogo. Tá até uma média de frame time bem interessante. E aí 60 versus 100 é mais ou menos 50% a mais de performance em Dual Channel. E esse jogo é um jogo de mundo aberto, onde a gente tem 100 jogadores, então assim, travar com uma memória é mato. Ele até chegou a fazer acima de 60 ali em vários momentos, só no momento do combate ele tá tendo bem, uma boa estabilidade. Mas realmente, cara, não é um mundo desejável não. Tanto é que a gente tem vários inscritos reclamando que não consegue jogar direito com apenas uma memória o Fortnite. Tem muitas pessoas relatando isso. Então eu falado com o pessoal, esses lags que dá, essas travadinhas, esses stutterzinhos que dá às vezes, isso com certeza é o que? É a velocidade de transferência de dados da memória com apenas uma memória que compromete realmente um gameplay mais equilibrado e mais estável do jogo. Então, o Dual Channel não só te dá mais FPS, mas te dá mais estabilidade. Então vocês observam que tem trechos que ele faz até abaixo de 40 quadros, 47 quadros, 45 quadros. Enquanto com o Dual Channel, o mínimo que ele faz ali é uns 70, 80 FPS. Então assim, para jogar
Fortnite, cara, eu não recomendo com apenas uma memória. Dá pra jogar, mas vocês vão passar raiva. Com certeza vão passar raiva, é inevitável. Não tem como você jogar um nível competitivo. Você vencer uma partida aí, cara, dependendo da partida com dual, não dá não. É sofrer demais e realmente, cara, não vale a pena, cara. É muito insano a situação, entendeu? Eles passariam raiva demais, demais mesmo. E a oscilada também de frames ela é maior quando a gente tem apenas uma memória. Então é questão de oscilada, de estabilidade, tudo isso. Eu realmente não recomendo, beleza? Bom, agora a gente tem o GTA V. A gente vai testar o nosso GTA. A gente vai testar isso em 720p. Com todos os filtros desativados, o jogo no normal, algumas coisas desligadas, um preset assim praticamente competitivo. O mínimo que eu aconselharia jogar realmente o GTA V. Até pra gente ver como é que vai fazer, a gente vai fazer um benchmark. A gente tem teste aqui no canal desse jogo. E tá aí, uma memória versus duas. 35 FPS versus 66. E um segredo que eu vou falar para vocês é o seguinte: quando você tem um jogo muito pesado, mesmo que para duas memórias em dual, ou você tem apenas uma memória, trava os quadros, principalmente esses jogos assim de campanha, de história, trava os quadros. Aí você tem que avaliar se dá para travar 60 ou dá para travar 30, mas quando você trava, você alivia muito o seu processador, então você evita stuttering, você evita aquelas travadinhas, sabe, aquelas travadinhas, aqueles lagzinhos assim horrorosos que corta seu gameplay. Pois é, cara, fazendo isso, quando a gente trava o FPS, a gente praticamente elimina essa situação. A gente observa que até tá lidando bem com o jogo, no normal em 720p tá fazendo aí 50, 55 quadros, até chega nos 60 FPS com apenas uma memória, enquanto com duas memórias em dual channel ele faz aí acima de 70, 80 quadros. Mas vocês observam que mesmo assim é mais ou menos a metade da memória quase. Então se ele faz 100 ele está fazendo 50, se faz 80 está fazendo 40, é quase a metade. Dá uns 50, 70% de diferença de performance, isso é muita coisa, cara. Mas daria para jogar, cara, daria para encarar o GTA V com uma memória só, no normal. E assim, quanto menos memória, uma memória só, cara, vocês vão ter que jogar também num preset mais baixo. Não adianta você querer fazer o que eu faço aqui, às vezes jogando no alto em 720p, que não vai rolar não. Tem que ser no normal e tem que travar o quadro para pelo menos diminuir a instabilidade, diminuir os stutterings, né? Pelo menos ter uma estabilidade maior, mais consolidada. Mas tá de boa, dá pra jogar. Tá aí o GTA V pra vocês. Agora vamos pro Shadow of the Tomb Raider. Esse jogaço, eu gosto muito desse jogo. A gente vai testar em 720p. Sem antes ser serrilhado, tá? Com os gráficos tudo no mais baixo. Então assim, é o mais baixo padrão do jogo. O jogo tá capadão. Eu não gosto de jogar assim nesse nível. Pelo menos no normal, no baixo médio, né? Mas tá aí só pra análise de comparação pra vocês. Uma memória versus duas, e tá aí 30 a 45 FPS, aí uma diferença de 50% mais ou menos, que é bem considerável isso. E esse jogo realmente, cara, não dá para uma memória só. Vocês podem até tentar, ó, e se tá no muito baixo já, você vai travar a 30. A gente conseguiu fazer análise no canal até rodando esse Shadow no médio, se não me engano, médio alto, travadão a 30 em dual channel. Show de bola, entendeu? Um gráfico muito bonito, muito estável. Agora, para você ver, com apenas uma memória, vocês vão ter que rodar um negócio no muito baixo, mesmo assim com quedas abaixo de 30, entendeu? A média de 27, 25 FPS, assim, eu não recomendo jogar não, cara. Por isso que vocês verem que realmente uma memória só, dá para você montar um PC e jogar? Dá, mas você vai passar muita raiva, porque uma APU já é uma coisa limitada. Então, assim, tem que pensar bem. Agora, quando você já tem um PC que tem apenas uma memória de 8 GB, compensa eu comprar mais uma memória? Se você achar idêntica ao seu PC, sim, que você vai fazer o Dual Channel. Se você não achar, cara, eu vou te aconselhar de cara, de coração, a comprar uma placa de vídeo. Porque ainda você vai ter dor de cabeça com uma placa de vídeo, mas menos. Ela vai ajudar muito o seu PC. Nem que seja, o mínimo que eu recomendo hoje, uma RX 570 de 4 GB. Abaixo disso não dá não. Uma plaquinha aí vai aliviar bastante o pessoal, você entendeu? Depois a placa de vídeo, você pagou a placa de vídeo, cara, compra duas memórias de 8 GB, faz uns 16 GB em Dual Channel e vende essa porcaria dessa memória de 1 GB, de 8 GB, essa memória simples, entendeu?
é o que eu recomendo para vocês. Compra a placa de vídeo, depois compra duas memórias de 8 GB fazendo um dual de 16 e vende a sua memória de 8 GB. Você realmente vai ter resolvido todos os seus problemas passo a passo. O que eu falo com o pessoal, gente, é um passo de cada vez, cara. Não adianta a gente querer abraçar o mundo, entendeu? Cada coisa no seu tempo. Ainda mais vocês, muitos de vocês não trabalham, muitos de vocês são moleque ainda, são adolescentes, ainda não tá nem trampando. Então, assim, depender de pai e mãe. É aquele negócio, cara. Você quer que seu pai realmente faça o que você quer? Então, troca uma ideia legal com ele, entendeu? Ô pai, pô, se eu passar de ano sem recuperação e tal, você me ajuda com o meu PC, você compra uma plaquinha de vídeo pra mim, negocia, cara. Tudo é conversado, que o pai de vocês, eu tenho certeza que eles, independente da situação, quer dar o melhor pra vocês. Se vocês bater aquele papo maneiro, eles vão acabar conquistando, vocês vão acabar conseguindo as coisas, entendeu? Basta você respeitar seu pai e sua mãe e cumprir metas, cumprir normas, trocar aquela ideia bacana com eles e com certeza vocês vão conseguir chegar lá, beleza? Então tá aí, cara, o resultado. E agora a gente vai para Rainbow Six Siege, que é um jogo mais leve também, um multiplayer muito bom. A gente vai testar isso em 720p num preset competitivo também, tudo no baixo, né? Buscando a performance. Esses jogos os online é tudo assim, né? Ninguém testa isso no Ultra, só se tiver uma placa muito foda. Tá aí, cara, 720p no baixo, 60 100 FPS, uma diferença de 60 a 70% de performance do Dual Channel versus apenas uma memória. Então vocês observam que até dá para você chegar a uns 60, tá vendo? Com quedas. Então assim, até daria para jogar. Tenta travar ali a 60 ou 50 FPS quem tem apenas uma memória, mas é na raça, cara, vocês vão sofrer com instabilidade. Porque com o Dual Channel ele chega até a 120 FPS, a média é 100 quadros, então assim, uma outra realidade, né? Então a diferença de você ter apenas uma memória versus duas memórias, a gente apresentou para vocês 6 excelentes jogos. Então assim, a gente vai fazer um balanço agora disso, e tá aí na tela para vocês. O CSGO, com apenas uma memória, a gente teve uma média de 107 FPS versus 170 FPS. Far Cry 5, a gente teve 26 FPS em média versus 43 quadros em Dual Channel. Fortnite, capítulo 1, em maio de 2019, 69 quadros versus 107 quadros de média. GTA V, a gente teve 47 quadros em Single Channel versus 80 FPS em Dual Channel. Shadow of the Tomb Raider, a gente teve 29 FPS de média versus 49 FPS em Dual Channel. E agora o Rainbow Six, a gente teve 68 quadros de média versus 111 FPS em Dual Channel. Bom, de todos esses games a gente testou em 720p no preset mínimo, tá? E isso aqui é pra vocês terem uma noção. Mesmo essas médias, elas pegam tudo quanto é trecho do jogo, então elas não são 100% precisas. Isso aqui é apenas uma coisa aproximada, tá bom, galera? Todos os Ryzens, independente do modelo, pode ser um Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, são lentos. São mais lentos para acessar as memórias RAMs. Eles têm mais dificuldade. É um problema de arquitetura, tá? Isso aí é realmente a questão de arquitetura do processador do Infinity Fabric. Tanto é que vários reviews profissionais aí de PC aí, como o Pepperio Hardware, o PC Effects, o Adrenaline, já mostraram isso, até mesmo a questão interna desse chip, por que ele é mais lento, é uma questão de estrutura interna dos Ryzens. Ah, Guigo, o CPU é ruim por conta disso? Não, cara, não é ruim por conta disso. É um problema que ele tem, mas o processador ele é bom, mas ele é mais dependente de ter Dual Channel. Aí vocês vão me perguntar, por quê? Tem tanta diferença assim de acesso à memória quando a gente faz um Dual Channel? Cara, aí que tá, tem sim. Porque quando a gente tem apenas uma memória, a gente tem apenas um caminho de tráfego de dados entre a memória e o CPU. Você tem apenas uma linha. Você tem apenas um caminho de transferência de dados. Quando você tem o Dual Channel, você tem o dobro de transferência de dados. Mesmo que você tenha uma memória menor, você tenha duas memórias de 4 GB, você tem o dobro da velocidade para trafegar esses 8 GB. 4 mais 4, 8. Você tem o dobro. Você manda informação em 2 caminhos ao mesmo tempo em Dual Channel. Quanto no Single Channel, você tem apenas um caminho. Então, mesmo que você tenha 16 GB em Single Channel, você tem apenas uma velocidade de transferência de dados. Então, isso
traduz uma morosidade maior do CPU para processar, para mandar e receber dados da própria RAM. Então por isso que tem lag, por isso que dá travada, não é nem a questão da quantidade de memória, é uma questão de velocidade de transferência dos dados da memória entre a memória e o processador. Então realmente é uma questão realmente de você ter o fluxo de dados, não é o tamanho da memória. Por isso que eu até falo com o pessoal, gente, é melhor você ter duas memórias de 4 GB e 8 GB em Dual Channel do que ter apenas uma única memória de 16 GB, realmente. Por incrível que pareça, parece uma coisa até absurda, né, da gente falar, mas realmente quando você tem duas memórias, você dobra o fluxo de dados, o sistema funciona melhor do que apenas uma RAM de 16 GB, simplesmente por dobrar o tráfego de dados. Então não tem jeito, cara, você montar PC Ryzen, esqueça PC Ryzen com apenas uma memória. Eu fico doente quando eu vejo a Pichal, a Terabyte, vendendo PC Gamer com apenas uma memória, velho, eu fico puto, cara. Fico doido, porque assim, é sacanagem que os caras fazem. Os caras sabem que não vai funcionar bem, entendeu? Eles fazem isso sacanagem, só pra você ir lá depois gastar dinheiro, perder a garantia, abrir sua máquina e colocar mais uma memória. Que quando você abre, você monta um PC desse nessas lojas, ele todo completo, eles lacram ele. Então se você abrir, você perde a garantia. Fazem sacanagem com os caras. Ideia fraca dessas empresas. Então assim, a pessoa me pergunta hoje, cara, duas memórias idênticas. Giga, se eu comprar uma memória de uma marca, a outra memória de outra marca, funciona o Dual Channel? Não, não funciona. Dual Channel é duas memórias idênticas. Tem que ser, se você tiver uma HyperX, é duas HyperX 2400 CE16, acabou. Tem que ser idêntico, inclusive até o número de série delas. Até realmente o modelo dessa HyperX tem que ser idêntico. Pode até funcionar de um modelo diferente, pode, mas não é aconselhado. Então assim, tem que ser duas memórias idênticas. E por que isso? Porque para a placa-mãe processar o Dual Channel, ela tem que ter exatamente as mesmas condições em ambas as memórias, a mesma capacidade de fluxo de dados. Então, latência influencia nisso. A latência é o espaço de resposta dessas memórias, de transição de dados dentro dessas memórias. Então, a latência ela tem que ser igual. O tamanho da memória também. Por quê? Porque é para trabalhar em sincronia. Você não pode ter 4+8. Isso não é Dual Channel. Isso aí até dá uma melhoradinha no desempenho, tá? É melhor do que ter apenas uma memória, mas o Dual realmente 100% não vai funcionar. Então, cara, recordando o que eu falei com vocês anteriormente, pô, eu tenho um PC aqui com apenas uma memória, tô sofrendo pra caralho. Muito inscrito me fala isso, tá? Eu recebo aqui toda semana 3, 4, 5 comentários desses. O que você vai fazer? Você tem duas soluções. Tenta comprar uma memória idêntica. Eu não achei uma memória idêntica. A memória tá absurdo o preço. Cara, pesquisa uma placa de vídeo. Eu consegui uma placa de vídeo, uma RX 570, uma RX 580. Giga, eu consegui aí uma RX 460, vale a pena? Não, cara. Eu consegui aí uma GTX 750 Ti, vale a pena? Não, porque essas placas de vídeo são muito ruins, já são muito defasadas, você vai passar raiva, você vai jogar dinheiro fora. Então, você tem a opção de tentar achar uma memória idêntica à sua e comprar para você ativar o Dual Channel, ou você tem a opção de comprar uma placa de vídeo, uma RX 570 para cima, uma 1650 Super para cima. A 1650 não compensa, comum não compensa, ela é pior que a 570. Então você pode comprar uma placa de vídeo que você vai melhorar muito esse problema seu que você tem de travada e de lag. Não vai resolver. Tem inscrito que fala que mesmo com placa de vídeo ainda passa dor de cabeça. Mas depois que você comprar uma placa, você vai dar uma aliviada. Aí comprou a placa, pagou a placa de vídeo, o que você vai fazer? Eu preciso de ter duas memórias idênticas. Então você vai comprar um kit de memórias. Você vai comprar duas memórias idênticas. Hoje, na data desse vídeo, dia 25 de maio, não é o momento de comprar, porque o dólar está muito caro. Nós estamos falando em maio de 2020, está absurdo o dólar, está quase R$6, até que ele caiu para 5,40. Mas assim, o mercado está doidão ainda. A gente tem que esperar estabilizar as coisas, os preços voltarem ao normal. Porque eu paguei em duas memórias de 8 GB e 16 GB em Dual Channel, eu paguei R$340 na Kabum, há mais ou menos uns 8 a 10 meses atrás, quase um ano atrás.
eu paguei 340 reais em duas memórias, quer dizer, em 16 GB em Dual Channel. Hoje isso aí, o mínimo que tá uns 500 reais, 550 que eu tenho olhado aí. Quer dizer, tá muito caro, tá uns 200 reais mais caro do que eu paguei. Bom, se você não puder esperar, é o preço a pagar. Agora, quem puder esperar, eu sempre falo, quem tiver condição de esperar, espera, porque esses preços, a tendência deles é sempre cair. Hardware, mais cedo ou mais tarde ele cai de preço. E assim, pelo que eu estou observando, até o final do ano já deve ter normalizado, porque essa pandemia que está rolando, esse negócio que está rolando, isso deve acabar. A vacina deve sair nos próximos meses, então as coisas tendem a voltar à normalidade daqui até o final do ano, entendeu? Mas é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, Deus abençoe a vida de vocês, tudo de bom sempre. Precisando, nós estamos às ordens, eu vou tentar voltar ao normal o mais rápido possível. É isso aí, galera, valeu.